Bom dia, senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei relativa ao reconhecimento de qualificações profissionais, adaptando determinadas diretivas no domínio da livre circulação de pessoas. Trata-se de matéria que tem que ver com a transposição da Diretiva de Serviços, um dos compromissos a que Portugal está obrigado no termo dos memorandos de entendimento, para além, obviamente, da nossa participação normal na União Europeia. Para além deste, foram duas propostas de lei e um decreto-lei relativamente à Diretiva de Serviços, uma que tem que ver, como referi, sobre no domínio da livre circulação de pessoas dentro dos Estados-membros, no âmbito comunitário, outra que tem que ver com o acesso e exercício de profissões técnico superior de segurança no trabalho e técnico de segurança do trabalho, e uma última que tem que ver com o regime de autorizações de espetáculos e divertimentos públicos. Foi também aprovado no Conselho de Ministros de hoje uma alteração ao regime jurídico aplicável aos bombeiros portugueses no território continental. Foram dois diplomas relativamente aos quais o Sr. Ministro da Administração Interna vos fará depois uma apresentação mais detalhada e ficará naturalmente à disposição para questões que queiram colocar. Foi também aprovado no Conselho de Ministros o diploma que faz a alteração ao regime jurídico de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, e o Sr. Ministro da Educação e Ciência fará uma apresentação também desta medida. Foram ainda aprovado no Conselho de Ministros uma alteração ao regime jurídico das farmácias de oficina, nomeadamente com a clarificação de normas relativas ao critério de licenciamento das farmácias. Trata-se de um diploma que introduz medidas sobre a sustentabilidade económica das farmácias de menor dimensão, flexibilizando exigências para estas últimas farmácias, sem descurar naturalmente o equilíbrio entre as obrigações públicas do serviço de farmácias e as necessidades de acesso da população aos medicamentos. Foi aprovado também no Conselho de Ministros uma alteração ao regime de formação do preço dos medicamentos sujeitos à receita médica e dos medicamentos não sujeitos à receita médica, mas que sejam comparticipados. Trata-se do cumprimento de uma medida também inscrita no memorando de entendimento, que tem que ver com a concentração no Ministério da Saúde de todas as competências relativas à formação de preços dos medicamentos. Foi aprovado no Conselho de Ministros também, para audições, um diploma que simplifica o regime de instalação e funcionamento. Já me referi a este, tem que ver com a Diretiva de Serviços. Deixava-vos só a nota de que, relativamente a estes três diplomas das Diretivas de Serviços, a aprovação feita em Conselho de Ministros é uma aprovação política para as audições que estão a decorrer. Dois deles tratam-se de propostas de lei por se tratar de matéria de reserva relativa da Assembleia da República. Foram desencadeadas as audições obrigatórias, nomeadamente às regiões autónomas e à Associação Nacional de Municípios, um deles, e esses pareceres, quando chegarem, serão reencaminhados para o processo legislativo que está a decorrer na Assembleia da República. No caso daquele que é este ponto do regime de acesso, do regime de licenciamento dos espetáculos e divertimentos públicos, trata-se de um decreto-lei e, portanto, a aprovação hoje em Conselho de Ministros é apenas a aprovação política para o desencadear dessas audições, e o diploma voltará a Conselho, terminadas que sejam essas audições. Foi também aprovado no âmbito do PREMAC, no Conselho de Ministros, uma alteração à Lei Orgânica da Autoridade Tributária e Aduaneira. Foi aprovado um acordo entre a República Portuguesa e a República Árabe do Egito sobre supressão de vistos. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma que procede à reclassificação, agora como monumentos nacionais, dos Teatros Nacionais de São João, no Porto, e Dona Maria II, em Lisboa. O Conselho de Ministros autorizou também a despesa com vista à contratação de serviços de operação do Centro de Contacto da Linha Nacional de Emergência Permanente na área da Segurança Social. Trata-se do número 144, a Via Segurança Social, que é do conhecimento geral já da população. Vai ser lançado um concurso internacional para a contratação para os próximos 3 anos. Por último, o Conselho de Ministros aprovou a nomeação do Presidente, Vice-Presidente e 2 vogais do Conselho de Administração da ANACOM. Trata-se concretamente para Presidente da Sra. Doutora Maria de Fátima Henriques da Silva Barros Bertoldi, Vice-Presidente José Manuel de Almeida Esteves Perdigoto e vogais João Manuel Lourenço Confraria, Jorge Silva e Hélder Vasconcelos.
As nomeações hoje realizadas vêm resolver o problema da cessação de mandato da atual administração da ANACOM, cujos mandatos tinham já terminado. Eu dou então a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna para vos fazer a apresentação dos diplomas aprovados relativos aos corpos de bombeiros no território continental. Bom dia a todos. Com efeito, o Conselho de Ministros hoje aprovou politicamente 2 diplomas, um relativo ao regime jurídico dos bombeiros e outro relativo ao regime jurídico da constituição, funcionamento e extinção dos corpos de bombeiros. Eu queria começar por dizer que a aprovação política deste diploma tem a ver com a circunstância de estarem aqui em curso consultas que estão determinadas do ponto de vista legal, e queria também sublinhar que a aprovação destes 2 diplomas em nada contende com o que está previsto para a fase Bravo, que está em curso neste momento, no âmbito da proteção civil, e para a fase Charlie, a mais complicada, que se vai seguir àquela fase em que estamos neste momento. Em relação à questão do regime jurídico dos bombeiros, o objetivo deste diploma, destas alterações, ou os objetivos são os seguintes. Em primeiro lugar, um incentivo ao voluntariado, que o Governo considera relevante do ponto de vista político acentuar nesta vertente, bem como um alargamento da proteção social dos bombeiros e a harmonização das carreiras dos bombeiros voluntários. Sintetizando aquilo que de mais relevante contém este diploma, eu diria que, no que diz respeito à proteção social, ela está fundamentalmente centrada em 2 áreas, na área da educação e na área da saúde. Na área da educação, fica determinado por este diploma que as propinas dos bombeiros do ensino que estejam a frequentar o ensino superior, até um montante igual ao do salário mínimo nacional, são comparticipadas pelo Fundo de Proteção Social do Bombeiro, bem como as propinas dos descendentes de bombeiros, neste caso, até a um montante de metade do salário mínimo nacional. Queria sublinhar que, no âmbito deste diploma e no âmbito deste benefício social aos bombeiros no campo da educação, procede-se também ao alargamento deste benefício aos bombeiros, na medida em que até agora havia apoio para as propinas daqueles que frequentavam o ensino superior público, mas não aqueles que frequentavam o ensino superior privado. E a partir da aprovação deste diploma, este benefício abrange também as propinas, em igual montante àquele que está previsto para o ensino superior público, dos bombeiros ou seus descendentes que frequentem o ensino superior privado. Em segundo lugar, no domínio da saúde. Estava previsto na lei, mas nunca tinha sido concretizada, um sistema de vigilância médica dos bombeiros. Com o diploma que agora aprovamos em Conselho de Ministros, nós vamos tornar efetiva esta necessidade para os bombeiros. E está previsto que nos próximos 5 anos, os cerca de 30.000 bombeiros voluntários que existem em Portugal tenham um acompanhamento do ponto de vista médico adequado à especial função que desempenham no quadro da proteção civil. No âmbito ainda deste diploma, e no sentido de responsabilizar mais aqueles que têm o comando das corporações de bombeiros, fica previsto que a sua missão durante o tempo em que exercem esse comando nas forças dos bombeiros esteja sujeita a objetivos determinados numa carta de missão. A ideia é que seja transparente essa responsabilização e se possa fazer a avaliação daquilo que é o trabalho e desempenho daqueles que exercem as funções de comando, no sentido de incentivar o voluntariado. Nós alargamos dos 35 para os 45 anos a idade limite para aceder ao estágio de formação de bombeiro voluntário. Esta era uma sugestão há muito feita pelas corporações de bombeiros.
Do nosso ponto de vista, não faz sentido uma idade limite tão baixa quanto aquela que aqui existia, e tendo em conta a multiplicidade de atividades que as corporações de bombeiros desenvolvem, julgamos adequada e incentivadora do voluntariado este alargamento da idade limite máxima para aceder ao trabalho voluntário nos corpos de bombeiros. Em relação à questão do segundo diploma, o diploma relativo à constituição, funcionamento e extinção dos corpos de bombeiros. Aquilo que mais importa sublinhar, embora sejam mais as matérias que aí estão contidas, tem a ver com uma linha de orientação na reforma que vamos concretizar no último trimestre deste ano, nesta área da proteção civil, mas que, do nosso ponto de vista, tem uma grande importância e que tem a ver com o seguinte: até hoje, a constituição de agrupamentos de bombeiros ou de forças conjuntas de bombeiros tinha como limite a área geográfica do concelho onde esses bombeiros estão sediados. Com este diploma, nós eliminamos essa limitação. O que significa que, assim, se abrem as portas a conjugação coordenada de esforços, sempre, sempre dependente da vontade dos próprios corpos de bombeiros. Quero sublinhar isto. Depende sempre da vontade dos corpos de bombeiros. Mas permitimos, assim, que bombeiros voluntários ou bombeiros municipais possam agregar, possam conjugar esforços, possam constituir agrupamentos, possam constituir forças conjuntas, possam pôr em sinergia os meios que têm e responder, portanto, melhor ao conjunto dos riscos que existem em cada uma das regiões do país. Este é também um aspecto essencial da reforma que queremos fazer, facilitando conjugação de esforços, flexibilizando a possibilidade de organização dos bombeiros, eliminando este limite que até agora existia, que tinha a ver com a área geográfica do concelho onde estão sediados. E era basicamente tudo aquilo que queria sublinhar das matérias relativas aos 2 diplomas hoje aprovados. Eu dava a palavra já ao Sr. Ministro da Educação para fazer a apresentação do outro diploma e depois penso que era mais prático assim. Os senhores jornalistas, depois, quando colocarem questões, eu pedi-vos só que dissessem a quem é que estão a colocar as questões. Sr. Ministro da Educação e Ciência. Muito obrigado, bom dia. Eu queria salientar alguns dos aspectos mais importantes deste diploma de alteração ao regime jurídico da autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos educativos. Em primeiro lugar, esta é uma alteração que foi feita num diálogo muito profundo com todos os nossos parceiros, um diálogo com os sindicatos, com o Conselho de Escolas, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com as associações de pais. O que aqui resulta e que agora é estabelecido e foi aprovado pelo Governo é o resultado desse diálogo. Em segundo lugar, quais são os aspectos essenciais deste diploma e que progresso é que aqui está traduzido? Prossegue-se um caminho de autonomia das escolas, de progressiva autonomia das escolas, com a flexibilização de planos curriculares próprios, com a possibilidade e a flexibilização acrescida dos contratos de autonomia. E, portanto, isto é algo que se insere num caminho que temos vindo a percorrer de maneira calma, tranquila, que é a de dar maior autonomia às escolas. Em breve serão apresentados outros documentos no mesmo sentido, nomeadamente o Decreto-Lei de Revisão da Estrutura Curricular, que dará maior autonomia às escolas no que respeita aos horários das diversas disciplinas e à organização dos tempos letivos, entre outros. E um despacho de créditos horários que vai permitir às escolas gerirem melhor os seus tempos e o tempo de trabalho dos seus professores. Um segundo aspecto importante deste diploma é que se reforça a legitimidade e o papel do diretor de escola. Os diretores de escola e os órgãos dirigentes das escolas são instrumentos fundamentais em colaboração com os professores numa boa gestão da escola. O processo de eleição do diretor confere-lhe maior legitimidade porque implica uma maioria com uma qualificação da percentagem de membros do Conselho Geral que o elegem
e a formação específica que é dada como prioridade ao diretor para exercer esse papel. Ou seja, reforça-se a sua legitimidade e dá-se prioridade a quem tenha uma formação específica como gestão escolar. Finalmente, nós temos um caráter mais profissional do Conselho Pedagógico, que agora é constituído apenas por docentes. Isto significa que o Conselho Pedagógico vai continuar a ser, e vai ser cada vez mais, um órgão auxiliar da gestão da escola nos aspectos pedagógicos, enquanto que no Conselho Geral continuam representados os diversos intervenientes no processo educativo. E é isto o essencial deste documento que agora foi aprovado. Muito obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões. Para o Ministro da Administração Interna, Sr. Ministro, hoje a TSF avança a notícia que há jovens sem formação que estão a assegurar serviços nos bombeiros para os quais não estão preparados e para os quais a lei nem sequer prevê. O que é que o senhor tem a dizer sobre este assunto? Eu já me deram conta dessa notícia, eu nunca tive identificação dessa situação, mas estava aqui no Conselho de Ministros, pedi para rapidamente apurarem exatamente do que é que estamos a falar, sendo certo que se isso acontece, e enfatizo este ponto, se isso acontece, isso não devia acontecer porque não é previsto que aconteça assim e, portanto, estou a apurar essa situação. Quando chegar ao gabinete espero ter notícias sobre isso. Já estará a acontecer porque há falta de pessoal nos bombeiros? Nos últimos anos, deixe-me dizer com toda a transparência, de resto esta não é uma situação desconhecida, não tem sido em determinadas zonas do país fácil atrair para o voluntariado, designadamente nos corpos de bombeiros voluntários, tanta gente quanto aquela que é necessário para este trabalho. Justamente por isso é que o diploma que hoje aprovamos, incrementando, alargando os incentivos a esse voluntariado, procura responder a esta dificuldade que se verifica em algumas zonas. Há dificuldades diferenciadas em todo o país, mas em algumas zonas é verdade que essa dificuldade de recrutamento acontece. Justamente por isso, nós cuidamos hoje, por razões de justiça, de alargar a proteção social na área da educação e na área da saúde aos bombeiros, por um lado, e por outro lado, tomamos também a medida de alargar o limite mínimo, o limite máximo para ingresso nos bombeiros dos 35 para os 45 anos. Justamente tendo conhecimento dessas situações e procurando encontrar soluções adequadas para aquilo que existe hoje em algumas corporações de bombeiros no país. Este diploma sobre que elimina a área de conselho como limite para os agrupamentos, isto também vai facilitar na área do socorro para esses conselhos? Como é que isto vai funcionar? A ideia é que esta é uma primeira peça de um conjunto de alterações que queremos introduzir neste domínio, tendo em vista melhorar a eficiência e do socorro e da proteção civil. O que acontece hoje é que para a constituição de agrupamentos de bombeiros há uma limitação, que é a limitação da área geográfica do concelho onde estão sediados. Com esta alteração, que de resto é pretendida há muito tempo, quer por autarquias locais, quer por corporações de bombeiros, passa a ser possível que esta coordenação de esforços e esta sinergia de meios entre os corpos de bombeiros se processe por vontade das corporações de bombeiros, insisto neste ponto, sem esta limitação geográfica. E queria aqui sublinhar que, do ponto de vista da proteção civil, em rigor, as limitações concelhias, digamos assim, da área concelhia, podem não fazer muito sentido e, em regra, não fazem muito sentido. Porque o que está aqui em causa é identificar riscos e acorrer a esses riscos com eficiência do ponto de vista da proteção civil. E, portanto, faz todo o sentido que diversas corporações de bombeiros, e algumas têm-no feito, e algumas têm feito chegar junto do Ministério da Administração Interna a necessidade de flexibilizarmos as regras para que, em conjunto, possam pôr os seus meios ao serviço da cobertura dos riscos existentes na respectiva região, sem esta limitação da área do seu concelho. E, portanto, digamos que, neste ponto de vista, estamos
a acorrer a uma necessidade que é hoje sentida e estamos, no quadro da lei, a flexibilizar, ou seja, a dar mais liberdade para que as corporações de bombeiros decidam elas a forma como devem organizar para fazer frente aos riscos de proteção civil que enfrentam. Sr. Ministro Miguel Macedo, João Rosário, da RTP, ainda relativamente a este ponto, o fim do limite geográfico vai levar a que eventualmente haja um excedente de efetivos e até de quartéis, porque desaparece então esta fronteira geográfica? E também uma outra questão, já agora não está nenhum representante do Ministério da Saúde que gostava de perceber, eventualmente o Sr. Secretário de Estado, há aqui uma substituição do mercado quando é aprovado este diploma em que a fixação dos preços passa diretamente para o Ministério da Saúde. Como é que vai funcionar? Em relação à primeira parte da questão que colocou, eu insisto neste ponto. Aquilo que se fizer do ponto de vista do agrupamento de corporações de bombeiros será sempre por vontade dessas corporações de bombeiros. Mas eu conheço situações que estão neste momento em curso e que até agora estavam inviabilizadas e que com este diploma passam a ser viáveis, de entendimentos que já existem no terreno, de corpos de bombeiros que pretendem conjugar esforços e, através das sinergias dos equipamentos que têm, acorrer de forma mais eficiente às questões de proteção civil e de socorro que se colocam no terreno. A pergunta em concreto, se vai depois sobrar gente e vai sobrar estruturas, não pode ser respondida com rigor neste momento. Mas eu diria que uma coisa é o número de corporações de bombeiros, outra coisa é o número de elementos que prestam serviço nessas corporações de bombeiros. Em alguns casos nós temos corporações de bombeiros que têm gente a menos, noutros casos temos corporações de bombeiros que têm um número de gente suficiente. O que é importante aqui, eu tenho insistido muito, e é essa a política do Governo, é que o dispositivo de proteção civil seja o adequado para responder eficazmente aos riscos de proteção civil, de socorro e de assistência às populações. Se essa eficiência é garantida com menos corporações de bombeiros ou com mais corporações de bombeiros, é uma coisa diferente e que depende, em primeira análise, e é esse o trabalho que as corporações de bombeiros estão a fazer, a Liga está a fazer, depende, em primeira análise, da vontade dos próprios. Neste momento não é possível responder em definitivo a essa questão, mas a nossa convicção é de que esta medida de flexibilidade ajudará a racionalizar o dispositivo e ajudará a prestarmos de forma mais eficiente esse serviço às populações. Em relação à questão que me colocou sobre a alteração no regime de formação de preços de venda ao público dos medicamentos, como sabe, o memorando de entendimento tem um ponto explícito relativamente a esta matéria, dizendo, estou a falar de cor, mas penso que o texto é no sentido de Portugal ter que completar a transferência de responsabilidades na formação de preços de venda ao público dos medicamentos para as autoridades na área da saúde. Até agora há uma espécie de competência partilhada entre o Ministério da Economia e o Ministério da Saúde relativa à formação de preços. Com esta medida, ao dar-se cumprimento ao memorando de entendimento, o que é feito é atribuir-se diretamente ao Infarmed, por lei, a responsabilidade relativamente à definição do PVP, do preço máximo de venda ao público, dos medicamentos, sem embargo, obviamente, de internamente dentro do Governo e entre ministérios, haver uma natural articulação com a DGAE, que é a Direção-Geral da Atividade Económica. Mas a responsabilidade para cumprir-se o memorando de entendimento que está sobre esta matéria perfeitamente claro, passa a ser do Ministério da Saúde através do Infarmed. A opção do Governo é colocar no Infarmed, dentro do Ministério da Saúde, no Infarmed, a responsabilidade, dando cumprimento ao que está no memorando. Ministro, eu perguntava-lhe ainda se está a ser pensado ou desenhado algum programa de voluntariado destinado aos desempregados e às pessoas que estão a sofrer do rendimento social de inserção para apoiar na prevenção de incêndios.
O Secretário de Estado da Administração Interna, ontem na Assembleia, deu conta dos trabalhos que estão a decorrer, no sentido de quem quiser poder juntar-se a este esforço, que deve ser um esforço de toda a coletividade e de toda a comunidade, de obviar, identificando e detectando o mais cedo possível situações de incêndio, designadamente no período que vamos ter pela frente. E, portanto, sim, essa hipótese está em cima da mesa. Tem, em princípio, não estando ainda completamente desenhado o programa, natureza facultativa para aqueles que são beneficiários dessas prestações sociais, e julgamos que pode ser um contributo importante para a comunidade e para o nosso património florestal. Já agora, deixe-me dizer-lhe e sublinhar que na próxima fase Charlie, portanto aquela que é a mais crítica dos incêndios, nós vamos ter uma experiência piloto com recurso à tecnologia nacional que vamos testar no sentido de avaliar se os resultados desses testes, ou desse teste, garante ou não um encurtamento do tempo entre a detecção do incêndio e o início do seu combate. Isso vai se processar num parque nacional, no Parque da Peneda Gerês. É uma experiência piloto na qual depositamos fortes expectativas de poder contribuir para uma ainda maior eficiência do que aquela que foi alcançada o ano passado no combate aos incêndios durante a próxima época de maior perigo de incêndios florestais. Em relação ainda a esta questão dos bombeiros, queria tentar perceber se o Governo tem uma estimativa de qual vai ser o impacto financeiro deste alargamento da proteção social, quanto é que está planeado. Sobre a questão dos medicamentos, é só uma questão organizacional, esta transferência da responsabilidade de fixação, ou vai haver algum impacto direto, alguma alteração também nesse regime de formação de preços que tenha impacto direto depois para o consumidor? E é basicamente isto. Em relação à primeira parte da questão, para lhe dizer que o Fundo de Proteção Social dos Bombeiros tem, segundo a informação que me deram, neste momento, cerca de 1,4 milhões de euros. E é todos os anos alimentado com 2,5% do Programa Permanente de Cooperação, que, através da Autoridade Nacional de Proteção Civil, encaminha essas verbas para o Fundo de Proteção Social dos Bombeiros. O que significa, no ano de 2012, que a Autoridade Nacional de Proteção Civil transferiu para este fundo cerca de 502 mil euros. O diploma que aprovamos prevê que, em cada ano, o Fundo Social de Bombeiros não possa gastar mais do que 85% do total desta transferência nestas matérias sociais, justamente para garantir também uma capitalização ao longo do tempo desse mesmo fundo. Mas nas contas que existem neste momento, para acorrer às medidas que tomamos do ponto de vista da educação e do ponto de vista da saúde, o dinheiro que existe no fundo e que todos os anos é transferido no fundo é suficiente para este efeito. Nas contas que existem de previsão, este encargo não ascende a mais de 350 mil euros por ano. São essas as previsões neste momento. E, portanto, este alargamento do apoio social ao bombeiro é feito, é suportado ao abrigo deste fundo social e está dentro daquilo que são hoje as verbas já transferidas para o Fundo Social. Portanto, não significa mais despesa do que aquela que já existia anteriormente, significa um reorientar dessa despesa para estes dois objetivos. Em relação à questão que colocou quanto aos medicamentos, a resposta é negativa. Não, esta alteração, de facto, tem que ver com o cumprimento do memorando, não no sentido da reforma, que essa já tinha sido feita anteriormente pelo Governo, sobre os mecanismos de introdução de genéricos no mercado e por aí fora, que esse sim foi uma reforma feita pelo Governo e que tem impacto, que já está a ter impacto no preço de venda dos medicamentos e, portanto, no preço
da aquisição dos medicamentos por parte dos consumidores. Isto tem que ver com uma questão organizacional que está prevista nos memorandos e que, depois de feita a outra reforma relativamente à questão da introdução de genéricos no mercado e as regras gerais de formação de preços, agora tem que ver com a responsabilidade que, de acordo com o memorando, é atribuída, o Governo optou hoje por atribuir ao Infarmed, como referi, sem embargo da articulação interna necessária que o Governo tem que fazer sobre esta matéria. Mas a entidade responsável passa a ser o Infarmed. Anabela Reis, da Bloomberg News. Não sei se de alguma forma isto foi abordado na reunião hoje do Conselho de Ministros, mas não sei se o Secretário de Estado nos podia dar alguma indicação de como é que está a correr a quarta revisão da Troika. Como calcula, foi abordado apenas o seu início, porque ela iniciou-se apenas ontem e, portanto, mais do que abordada a forma como está a decorrer, foi abordado o trabalho que o Governo tem que fazer internamente para que essas reuniões com a Troika decorram com a total normalidade e com o sucesso que o país necessita e que o Governo antecipa ou espera poder resultar deste trabalho. Mas, como calcula, não foi feito nenhum balanço, porque as reuniões começaram ontem e ir-se-ão prolongar pelo menos até ao final da próxima semana. Sr. Ministro da Educação, o que se convencionou chamar os mega-agrupamentos não estão a ser consensuais em todos os setores da educação. Gostava de perceber que nos dissesse, então, que vantagens é que tem juntar nestes tais mega-agrupamentos as escolas? Muito obrigado. O agrupamento de escolas está a decorrer em fases por todo o país. A fase que foi apresentada recentemente, no final da semana passada, é uma fase em que houve o acordo da maioria dos intervenientes em cada caso. Há casos ainda que não estão resolvidos, que estão ainda em negociação, ou porque as autarquias apresentam propostas de dimensões de agrupamentos um pouco superiores àquelas que nós tínhamos em vista, ou porque algumas das escolas têm propostas alternativas. Portanto, isso está a decorrer em diálogo, como é natural. Como sempre, há um caso ou outro em que as coisas não conseguem obter o consenso de todos, mas isto são as regras da vida e o que nós temos conseguido é que tudo decorra tranquilamente, tudo decorra com o acordo da maioria dos intervenientes. Agora, quais são as vantagens dos agrupamentos? São de vária ordem e nós temos destacado, além da vantagem da organização das escolas, a possibilidade de cooperação entre escolas agrupadas, de uma forma muito mais direta, uma vez que professores de uma escola podem colaborar em atividades de outra, nomeadamente professores do terceiro ciclo podem colaborar em atividades do segundo ou do primeiro ciclo de outras escolas. Temos salientado também a existência de um percurso escolar coerente para os alunos que pretendam começar numa escola de um agrupamento e terminar, ou para os pais que o entendam, e terminar todo o percurso escolar numa escola do mesmo agrupamento, esses alunos e esses pais têm a garantia de uma coerência de processo educativo dentro da autonomia desse agrupamento. Portanto, o que está em causa neste momento é aquilo que já tinha começado há bastante tempo e que tem sido feito por fases e da maneira mais consensual possível. Muito obrigado. Não havendo mais... Anunciou também algumas medidas, nomeadamente em relação à nomeação do diretor das escolas. Eu queria saber que formação específica tem que ter e se os pais ficam de fora de todo este processo, uma vez que deixam de fazer parte do Conselho Pedagógico. Começando pela última pergunta, não, os pais não ficam de fora, porque a eleição do diretor não é no Conselho Pedagógico e sim no Conselho de Escola. A formação é uma formação na área da administração escolar. Há diversos tipos de formações que são, neste momento, fornecidas, seja pela administração pública, seja por escolas particulares. Há universidades que têm formação para este tipo de professores. Portanto, sem encerrar completamente o âmbito desta formação, o que nós pretendemos é que, progressivamente, o corpo de diretores do país, que é um corpo fundamental para a gestão do sistema escolar, que o corpo de diretores do país tenha uma maior formação específica em aspectos que têm a ver com a gestão e que não têm a ver diretamente com a docência. Portanto, o que nós estamos aqui com isto, sobretudo, é dar um grande destaque ao papel do diretor, que é um profissional que, além de ser docente,
é alguém que tem capacidade de gestão e que tem um mínimo de formação nessa área. O professor, em articulação com o diretor, em articulação com todos os professores, são as peças fundamentais do nosso ensino, e nós estamos sempre, ao longo de todas estas medidas, a reforçar o papel do professor, a reforçar o papel do diretor. O papel do professor aparece reforçado também no Conselho Pedagógico. Com certeza. Se dentro do agrupamento nenhum professor a cumprir esses requisitos, o diretor poderá ser de fora do agrupamento? Poderá. Isso também está previsto na lei. Muito obrigado. Agência Lusa, é só quanto ao ponto 5 relativo às farmácias, eu ia pedir que fosse detalhado qual é a flexibilização de exigências que este diploma introduz. Eu pedi-lhe se lhe podia depois fornecer isso, porque eu não tenho aqui os dados todos. Posso lhe dizer genericamente que introduz um conjunto de flexibilizações que tem que ver, por exemplo, com a nomeação do diretor técnico das farmácias, com a existência de um substituto para o diretor técnico das farmácias, tem que ver com este tipo de regras para o próprio funcionamento das farmácias. Está regulamentado na lei, e a alteração que agora se faz é no sentido de ir ao encontro de alguma flexibilização, nomeadamente tendo em atenção aquelas que são farmácias de uma dimensão menor e que, portanto, o entendimento é que as regras não podem ser completamente iguais para realidades que são diferentes. E, portanto, há determinado tipo de dimensão de farmácias que permite, do ponto de vista do Governo, algum aligeirar das regras. Mas eu far-lhe-ia chegar com um detalhe maior, e também a quem eventualmente o solicitasse, porque o diploma é um diploma bastante técnico e, portanto, estar a fazer aqui a descrição, não é que seja muito grande, não são muitas coisas, mas fazer a descrição detalhada das questões em concreto, eu faço-lhe chegar isso por escrito ou por mail, já até ao fim da manhã ou ao princípio da tarde. Se for possível até ao final da manhã, ainda até ao final da manhã. Sr. Ministro. Dar a resposta, se quiser eu forneço-lhe o documento legal. Isso vem dos artigos 21 e 22, o processo vem todo descrito, portanto, se tiver interesse nisso, tenho todo o gosto. Muito obrigado. Não havendo mais questões, muito obrigado e um bom almoço para todos.